Números capítulo 4. Os clãs dos levitas. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas da tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Esse será o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro: zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa da proposição da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da obração, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espevitadores e seus apagadores e todos os vasos do óleo empregados no seu serviço. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido azul celeste e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma coberta de couro fino, e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre eles um pano púrpura roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício: os acessórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino. Em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático da oferta costumeira de cereal, a obração perpétua e do óleo especial da unção. Terá a superintendência de todo o tabernáculo e tudo o que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Então o Senhor disse ainda a Moisés e Arão: não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço e seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar ainda por um momento as coisas sagradas, pois morreriam. Os Gersonitas. Yahvé falou a Moisés e disse: faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais, segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condição de servir no exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com sua tanache, a coberta de peles finas que a recobre, a cortina da entrada da tenda do encontro, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transporte, se fará sobre as ordens de Arão e de seus filhos, e vós determinareis expressamente o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda do encontro. Seu trabalho estará sobre as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Os Meraritas. Farás o recenseamento dos filhos de Merari, por clãs e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 30
a 50 anos, em condições de fazer o serviço militar, que o farão o trabalho da tenda do encontro. Esse é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda do encontro. Carregar as armações da madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com a sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas, e para todo o seu serviço na tenda do encontro, contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Recenseamento dos levitas. Moisés e Arão e chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Coate, segundo os seus clãs e grupos familiares. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para fazer o serviço militar e encarregados do trabalho da tenda do encontro, contaram-se em seus clãs 2 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro, e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Iavé, transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo os seus clãs e casas patriarcais, e todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se 2 homens recenseados, segundo os clãs e suas casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Iavé. Faz o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos capazes de servir no exército e encarregados do trabalho da tenda do encontro. Contaram-se, segundo seus clãs, 3 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meratitas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Iavé, comunicada ao povo por Moisés. Número total dos levitas que Moisés, Arão e o chefe de Israel recensearam segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro. Somaram 8 recenseados. Faz-se o recenseamento deles segundo a ordem de Iavé, anunciada por Moisés, atribuindo cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados, exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Números, capítulo 5. A expulsão das pessoas impuras. Iavé falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele, como lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Homem e mulher os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão o seu acampamento no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas. Puseram-nos fora do acampamento. Os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. A restituição. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel: se o homem ou a mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Iavé, essa pessoa será sumariamente considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a restituição, a indenização devida a Iavé é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação, por meio do qual o sacerdote realizará o rito da expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem, trouxerem ao sacerdote, pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Oferta pelo ciúme. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: se há alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas, e portanto ela não foi apanhada no ato. Contudo, se o espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher que está contaminada, ou ainda, se esse espírito de ciúme, vindo sobre ele, o tornar desconfiado de sua esposa, que esta, porém, inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme.
ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e o colocará diante de Yahvé. Em seguida, tomará água em um vaso de barro, e tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, os aspargirá sobre a água e apresentará a mulher perante o Senhor. Soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em suas mãos a água amarga que traz maldições. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste, que te tornasse impura, enquanto sobre a autoridade do teu marido, que essas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que foste infiel, enquanto compromissada pelo casamento com o teu marido, e que te contaminasse por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará nesse momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo: que Yahvé te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo que a tua barriga inche, que a tua coxa descaia e jamais possas ter filhos. Que essas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche. E a mulher responderá: amém, assim seja. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações em um documento e as lavará com águas amargas. E fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição. Essas águas entrarão em seu corpo, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a obração, a oferta de cereal pelo ciúme causado, e a moverá ritualmente diante de Yahvé, e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado de obração por conta do ciúme como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber dessas águas. E ao fazê-la beber as águas, se de fato ela se tornou impura, enganando o seu marido, então as águas de maldição, penetrando em seu corpo, lhe produzirão amargo sofrimento. Seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para o seu povo de exemplo nas maldições. Se, ao contrário, ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido e se torna impura ao cometer adultério. Ou quando o ciúme se apoderar de um homem quando suspeita de sua esposa. O sacerdote a colocará diante de Yahvé e o fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Números, capítulo 6. Lei sobre o voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação, a Yahvé não se aproximará de um morto. É uma nota aqui. Mais adiante nós vamos ver a história de Sansão. O cabelo tinha que deixar crescer porque Sansão era um nazireu. Ele fez o voto de nazireu. Por isso que ele tinha esses cabelos grandes, na qual Dalila o seduziu para que lhe fosse cortado os seus cabelos. Não se aproximará de um morto, como fala em Números capítulo 6, versículo 6. E Sansão pegou a cabeça de um jumento já morto para poder ferir seus inimigos. Então vocês verem que aqui tem todo um voto para o Senhor, mas que quando não fazemos um voto de acordo com o que o Senhor realmente nos ordena, acaba sendo um voto de tolo. E a ruína é certa, assim como foi com Sansão.
continuando. Nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro, caso venha eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleireira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia rapará a cabeça. No 8º dia, levará o sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará a sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireato e levará um cordeiro de 1 ano sobre o sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleireira se tornou impura. Esse é o ritual do nazireu no dia em que se findasse o nazireato. Conduzido até a entrada da tenda do encontro, oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento untadas com azeite, acompanhada das suas oblações e libações, oferta de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento, do cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleireira santificada à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espátua do carneiro já cozida, um bolo sem fermento, um cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu quando esse já houver rapado sua cabeleireira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Yahvé de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. A bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e seus filhos e ordena-lhes: assim abençoarei os filhos de Israel, direis a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei.